Hoje nós falaremos sobre o módulo 4 da disciplina de Introdução à Ciência de Dados. Em outro momento, a gente teve chance de conversar um pouquinho sobre computação em nuvem, em particular implementações de código em R ou Python, né? Via Colab ou Kaggle, que são duas plataformas mantidas pelo grupo Google. Vocês assistiram também na nossa playlist vídeos que ensinavam a instalar o programa VS Code na máquina de vocês, para quem quiser trabalhar localmente. Quem tiver um computador capaz de promover as instalações. As interfaces elas são muito semelhantes. Então, para esse momento do M4 nosso, eu vou adotar o Colab. A gente vai conversar um pouquinho sobre tipos de variáveis. Você já tem um vídeo também na nossa playlist explicando os principais tipos de variáveis, entre as qualitativas e as quantitativas. Vai falar um pouquinho de como é que acontece essa leitura pela linguagem Python. E vai conversar também um pouquinho sobre operações iniciais com valores, tuplas, listas, dicionários e estruturas de laço. Vem conosco. Então vamos começar tendo acesso, né, ao Google Colab. Eu recomendo até que vocês utilizem como navegador para trabalhar com Colab o próprio Google Chrome, já que são da mesma família, né? Vou fazer uma pesquisa aqui no buscador do Google por Google Colab. Colab de colaboração, né, o collaboration. A gente bem que poderia encontrar o Google Colab aqui entre as ferramentas do Google, né? Mas como é uma ferramenta de desenvolvimento, não é tão visível para o usuário. Então é melhor vir pelo navegador mesmo e acessar através da chave colab.google. Você acessa a página inicial e você pode começar criando um notebook, você pode começar acessando o Colab ou já promovendo o login no Colab. O login vai estar vinculado à tua conta Google, né? Então, se tu tem Gmail, tu vai conseguir também acessar o Google Colab, porque faz parte da infraestrutura do grupo Google. Deixa eu abrir aqui o Colab. E aqui ele já visualiza alguns arquivos que eu acessei recentemente. Existe um bocadinho de coisa bacana aqui, porque ele está acessando tudo que é notebook. Os arquivos de extensão IPYNB, que são esses arquivos que vocês vão ter chance de trabalhar, provavelmente durante todo o curso de tecnologia em banco de dados. Seriam arquivos que permitem que você promova aquela mistura entre textos e códigos, né, através de células. Você também consegue vincular o teu navegador ao Google Drive, então você tem chance ali de salvar os arquivos em nuvem de maneira organizada no lugar que você estiver interessado. Eu já fiz essa brincadeira com os arquivos, por exemplo, o arquivo M4 para tipos de variáveis, que é justamente o módulo que a gente tem um compromisso de trabalhar agora, né? Mas se nós quiséssemos construir um notebook do zero, bastava clicar aqui em novo notebook e iniciar as implementações, né? Assim como eu ilustrei um dos vídeos anteriores da nossa playlist da disciplina de Introdução à Ciência de Dados. No caso, hoje eu estou mais interessado em acessar o meu arquivo, o M4. Em particular, vale a pena destacar com vocês que ele está me exibindo esses arquivos, porque esses arquivos estão vinculados à minha conta do Google, que eu já tinha feito o login antes, né? Então, além de acessar o Google Chrome, eu aconselho que vocês também já tenham feito login no e-mail de vocês ou em alguma das ferramentas do Google, para vocês conseguirem ter acesso à parte da interface de vocês sobre os arquivos que vocês venham a criar. Salvem num lugar bacaninha, que é bem tranquilo também de fazer tudo isso, é tudo muito intuitivo, né? Ele está aqui abrindo o arquivo que eu vou trabalhar com vocês, passando detalhes sobre cada um dos momentos, né? Então aqui a gente tem chance de localizar um arquivo no Drive, de criar um notebook no próprio Drive, de abrir um notebook, de fazer um upload de um notebook que a gente já tinha criado, de renomear assim por diante, né?
Tem também vínculo com o GitHub, que é aquela plataforma que permite controle de versão, trabalho colaborativo. Aqui também é possível que a gente promova o trabalho colaborativo, você pode compartilhar com as pessoas, assim como a gente faz com qualquer arquivo que faz parte das soluções do Google, né? Aqui você compartilha permitindo que as pessoas eh, estejam listadas, ou qualquer pessoa com link possa ser leitor, possa ser comentarista, possa ser editor, né? Então, do jeitinho do processo com qualquer arquivo Google, você também trabalha com Colab. É uma coisa bem valiosa de se saber mesmo, né? Então, vamos começar o nosso processo aqui de passear para algumas operações simples com alguns tipos primitivos de variáveis. Então, vamos começar a trabalhar com nossos códigos, né? É o exercício de mão na massa que é próprio da ciência de dados. Então, o cientista de dados ele tem um domínio sobre o conteúdo teórico, que promove a ciência a partir do que ele desenvolve, e também é uma pessoa extremamente aplicada, porque vai desenvolver soluções, sim, senhor, né? Só que antes de falar sobre os tipos de variáveis dentro de uma linguagem de programação, vale a pena lembrar que esses tipos de variáveis, eles meio que conversam e dialogam com os tipos de variáveis que a gente teria conversado durante a disciplina de, por exemplo, introdução à estatística. Então, vocês vão encontrar lá na nossa playlist, eu estou aqui passando pela nossa playlist, aquela playlist da disciplina, já tem um bocadinho de coisa organizado do jeitinho certinho, para vocês conseguirem compreender de ponta a ponta. Vocês vão perceber, inclusive, que ciência de dados mistura diversos tipos de conteúdo, diversas disciplinas, né? É realmente multidisciplinar. E por isso eu trago aqui aulas minhas de diversos conteúdos, de introdução à estatística, de introdução à epistemologia, introdução a métodos de pesquisa, inclusive outros sobre instalação, de VS Code, do que é que se trata computação em nuvem e tudo mais, sobre ciclo de vida da ciência de dados. E o último que eu incluí lá, que vem da disciplina de introdução à estatística, é sobre os tipos de variáveis. E vocês vão me ver lá falando sobre os tipos de variáveis. Vocês vão me ver conversando sobre as variáveis nominais, sobre as variáveis ordinais, as discretas, as contínuas, as qualitativas, nominais e ordinais, são aquelas variáveis que não têm significado numérico de fato. As ordinais você ainda consegue colocar em ordem. É muito comum que elas sejam expressas de maneira textual e que, se forem expressas com símbolos numéricos, esses símbolos numéricos são apenas símbolos numéricos e não quantidades. Por outro lado, a gente tem as variáveis quantitativas, que se separam entre discretas e contínuas. As contínuas são aquelas em que entre dois valores você sempre consegue colocar um intermediário. Por exemplo, entre 20 e 21 graus Celsius a gente vai ter 20,5. Entre 20 e 20,5 a gente vai ter 20,25 graus Celsius. Entre 20 e 20,25 a gente vai ter 20,125. Então, se você me entregar dois valores de uma variável contínua, eu sempre consigo incluir um valor intermediário. Você não consegue um conjunto contável de possíveis resultados. Vai ser sempre um conjunto incontável de possíveis resultados. E também você não consegue um conjunto enumerável de resultados, porque sempre entre um e outro valor você vai ter um intermediário. Quando você tem um conjunto contável e ou enumerável de valores numéricos, aí você tem as variáveis discretas. Então, por exemplo, a gente tem o número de pessoas que residem com você, é uma variável discreta. Porque ou você vai ter 0 pessoas além de você, ou uma pessoa, ou 2 pessoas e assim por diante. Você não vai ter 2,5 pessoas, né? Um outro exemplo, é possível que a gente esteja num jogo de apostas em que eu ganho R$ 2,50 se eu acertar a minha aposta, ou eu perco R$ 2,60 se eu errar na minha aposta. Então, eu tenho números quebrados, mas o conjunto de possíveis resultados é numerável. Então, nesse caso, também a variável é discreta, né?
E esses tipos, eles meio que aparecem também quando eu vou realizar a etapa computacional da coisa. Por isso que eu fiz esse link, né? Quiser assistir direitinho, vejam lá o vídeo sobre tipos de variáveis que eu trouxe lá do curso de Introdução à Estatística. Voltando para o nosso material sobre tipos primitivos de variáveis, aí vale a pena falar um pouquinho sobre o que é que se tratam tipos primitivos, né? Os tipos primitivos são aqueles tijolinhos sobre os quais a gente consegue construir as principais ferramentas de software que vocês têm acesso hoje, que as pessoas têm acesso, né? Então, esse boom de inteligência artificial, esse boom de aprendizado de máquina, essa coisa fantástica que os assistentes conseguem promover para a gente, tudo aquilo é baseado nos tijolinhos que seriam os tipos primitivos de variáveis. Aí me permitam perguntar aqui ao ChatGPT quais são os tipos primitivos de variáveis que Python possui. Então, basicamente, ele destaca os números inteiros, os int, ele destaca os números que podem ser quebrados, que seriam os float. Ele destaca também números que permitem realizar matemática pura ou mais sofisticada, que seriam os números complexos. Esses seriam os nossos tipos primitivos, né? Numéricos, mas também tem os tipos que seriam textuais, que basicamente ele resume em strings, que seriam concatenações de símbolos alfabéticos ou numéricos. Então, em outras linguagens, como por exemplo C, C++, Java, a gente teria o tipo char, que seria cada caractere que quando você concatena, você cria essa espécie que em Java, por exemplo, é conhecida como string, né? Então a gente tem os tipos numéricos, a gente tem os tipos textuais, tem também os tipos lógicos, que seriam os booleanos, aquelas variáveis que permitem apenas dois valores, ou seriam as variáveis dicotômicas, do tipo verdadeiro ou falso, do tipo 0 ou 1. Na verdade, sempre que o número é diferente de zero, a gente considera no booleano que é true, e sempre que ele é igual a zero exatamente, a gente considera que ele seria false. A gente tem chance de transitar entre os tipos. E tem também o tipo nulo, que seria aquele tipo que representaria a ausência de valor, né? Esses seriam os tipos primitivos. Então, a partir desses tipos primitivos, podem acontecer a construção de coisas bem interessantes, como, por exemplo, vetores, coleções, né, concatenações desses tipos, misturas desses tipos numa coleção. Aí você começa a ter chance de construir bancos de dados, conjuntos de dados, que são aquilo que chega na porta de entrada de um estudo do ciclo de vida da ciência de dados, né? Coisa também que a gente tem chance de conversar em outros momentos. Então, vamos começar falando sobre algumas operações, enquanto vocês vão se familiarizando também com Python, a gente vai brincando com algumas operações com esses tipos. A gente começa pelos primitivos e depois vai para os demais. Se vocês quiserem desenvolver notebooks que permitem esse tipo de organização, que facilita muito a vida da gente, né? Que a gente tem aqui são estruturas de capítulos. Vou dar 2 cliques aqui numa célula dessa para vocês entenderem como é que a gente constrói essa estrutura de capítulos. Você coloca hashtag espaço, o que vem depois vai ser o título daquele capítulo. Se você coloca hashtag espaço, o que vem depois seria um subcapítulo. Se você coloca hashtag espaço, você teria um subcapítulo e assim por diante, né? Então é um jeitinho de você organizar os seus códigos, já aproveitando as facilidades que os notebooks permitem. Do TecOESC, eu caio fora da célula, ela apresenta a estrutura visual de como eu desejaria que fosse, né? Então, deixa eu descompactar aqui a seção de tipos primitivos. Eu vou começar conversando sobre as variáveis qualitativas e depois eu vou para as quantitativas. E dentre as qualitativas, a gente vai ter chance nesse momento de conversar um pouco mais sobre as nominais. Eu estou criando aqui
um objeto, que eu estou chamando de QL1, e QL1 recebe um conteúdo chamado Paulo Renato. Vocês percebem que a primeira linha, essa célula aqui é uma célula de código, vocês percebem que a primeira linha aqui começa com uma hashtag, então sempre que eu estiver numa célula de código, vocês sabem que eu posso criar células de código e de texto. Sempre que eu estou diante de uma célula de código, o que vem depois de uma hashtag não é compilado pela máquina. Ela desconsidera. Então, ela não precisa traduzir para a linguagem dela o que vem numa hashtag em linhas de código, porque ela não vai realizar nenhum processamento, nenhuma transformação, nenhuma manipulação nos dados. Então, aqui eu estou entregando um conteúdo ou um dado para um objeto que eu chamei de QL1, e esse dado é o texto Paulo Renato. O comando print a gente usa para imprimir conteúdos, imprimir valores. Então está aqui eu pedindo para que ele imprima para mim QL1. Eu posso executar aqui ou eu posso teclar Ctrl Enter que ele vai executar também. Está aqui ele me dizendo isso, né? O textozinho ali dizendo que o Ctrl Enter também executa essa célula. Ele está demorando um pouquinho porque ele está se conectando aos computadores do Google. Então aqui eu estou meio que abrindo uma ligação telefônica, foi feita a conexão e está aqui o resultado do que eu pedi para ele imprimir. Essa variável é qualitativa. Se eu pensar aqui que eu estou simplesmente guardando os nomes das pessoas, né? Que seria também nominal. Se eu quiser saber o tipo específico dessa variável, que é L1, o comando type, ele me permite saber qual seria o tipo daquela variável. Quando eu executo esse comando, ele me diz que é uma classe do tipo string. Então é bom a gente saber que Python é orientado a objeto, assim como aquelas linguagens que têm feito mais sucesso, né? Porque facilitam o entendimento, o reaproveitamento de códigos e assim por diante. Além de ser mais intuitivo, além de ser mais produtivo, também facilita reaproveitamentos e tudo mais, não é? A estrutura de classe ela é bem atraente também por isso. É um tipo STR, como a gente tinha visto lá no nosso assistente. Agora, eu vou realizar um split de QL1. Como assim split, né? Eu quero realizar uma separação desse conteúdo que eu já sei que é textual, né? E eu estou utilizando como separador desse texto apenas um espaço em branco. Vocês observam também que tipos textuais, eles vêm entre aspas simples ou aspas duplas, ou até uma mistura entre aspas, né? Mas sempre entre aspas. Então, sempre que aparecer um espaço em branco, eu vou ter um separador de conteúdos. Ou seja, no fundo eu quero separar Paulo de Renato aqui. O Python, muito do sucesso dele também é porque ele é muito forte em processamento de linguagem natural. E a linguagem natural que tem cada vez mais representativa para a humanidade tem sido a linguagem escrita, não é? Mais acessível, mais barata, inclusive de comunicar, de realizar. Então, por exemplo, o que aconteceu ainda há pouco com o chat GPT foi um trabalho de processamento de linguagem natural, né? E dentro desse processamento está a brincadeira de você manipular textos. Inclusive, construindo tokens. Cada token seria um termozinho desse que não envolve espaços nele, né? Então, aqui eu estou separando o texto Paulo Renato em dois tokens. Paulo de um lado e Renato do outro. Através do comando rsplit. Aí eu tenho chance também de falar sobre outra coisa bem interessante. Como a gente tem a orientação a objeto, assim como em Java, em Python, quando a gente digita o nome de um objeto e depois coloca um ponto, a gente tem acesso tanto aos atributos, aqui eu teclei simplesmente Ctrl espaço depois do ponto, para ter acesso a tudo que esse string, esse str me oferece, né? Em termos de atributo, em termos de
de funções. Por exemplo, eu tenho a função capitalize, eu tenho a função casefolder, eu tenho a função center, a função count e assim por diante. Cada uma dessas funções tem um papel específico, né? Assim como eu posso ter também atributos que me informam se o texto está todo em letras minúsculas, se está todo em letras maiúsculas e assim por diante, né? Então, essa maneira de você estruturar os códigos termina facilitando demais o uso e a amplificação dessas linguagens que são orientadas a objetos. Então, tem aqui um comando rsplit. Quando eu coloco o mouse em cima, essa é uma facilidade bacana do Colab, que até pouco tempo atrás o Kaggle não tinha, eu creio que ele ainda não tem. E o VS Code também vai ter, se você for instalando as coisas, né? Lembrando que quanto mais coisas você instala no VS Code, mais caro ele vai ficar, porque vai consumir mais da sua máquina. Então, o papel dele é retornar uma lista de substrings, ou subconjuntos de um string, né? Usando esse argumento set como sendo o separador de conteúdos. E aqui ele vai explicando do que é que se trata cada um dos conteúdos, cada um dos argumentos da função. Ele sempre vai trazer essas facilidades, né? E aqui eu peço para ele, na sequência, imprimir o split, que é o que recebe o resultado dessa separação. E depois eu estou pedindo para ele me informar qual seria o tipo desse split. Quando eu executo, o split ele promoveu a separação de Paulo e Renato e me entregou entre colchetes. Esse tipo de conteúdo que é separado, que é uma concatenação de resultados ou de valores limitados por colchetes, por um par de colchetes, é conhecido como lista, e também é uma classe muito utilizada na ciência de dados. A gente utiliza demais mesmo. Um outro comando interessante seria o comando, por exemplo, upper. Eu também tenho o comando lower. O upper converte todos os termos para o maiúsculo. E vale lembrar para vocês que na linguagem de máquina, por exemplo, um M maiúsculo é diferente de um M minúsculo, né? Então, se você quiser comparar diversas pessoas que têm o nome Paulo, e uma pessoa escreveu com tudo maiúsculo e outra pessoa escreveu apenas com P maiúsculo, a máquina sozinha não vai entender que se trata da mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente termina convertendo tudo para maiúsculo, para minúsculo, para conseguir essa convergência de resultados. E comandos ou funções, é um outro detalhe também que vale a pena destacar, eles sempre são envolvidos, você tem o nome da função e depois você tem os parênteses, né, para destacar os argumentos daquela função. A gente ainda vai brincar com isso bastante durante a formação de vocês. E aqui, quando eu peço para ele imprimir esse resultado que eu estou guardando, que eu chamei de Kelly1Aus, lembra que Kelly1 ainda é Paulo Renato, né? O que eu chamei de split é o que separa Paulo Renato. E aqui eu estou pegando Paulo Renato e estou levando tudo para o maiúsculo. E aí a gente tem esse resultado agora, com tudo em maiúsculo. Agora imagina que eu resolva aplicar o símbolo de soma entre dois conteúdos. Eu criei agora um novo conteúdo. Eu tinha aqui L1, que é o texto Paulo Renato, e tenho agora aqui L2, que é Alves Firmino. Quando eu realizo a soma, será que essa soma é algébrica? E aí quem assistiu o vídeo sobre tipos de variáveis vai lembrar que a gente não consegue somar resultados nominais ou variáveis nominais. Então, não sei do que é que se trata a soma algébrica entre Paulo Renato e Alves Firmino. O que é que acontece aqui, não é? Se eu não tenho um erro como mensagem, o que é que acontece? Quando eu aplico o símbolo de soma a variáveis que são do mesmo tipo, se eu tenho tipos numéricos, ele vai realizar a soma daquelas quantidades numéricas. Se eu tenho tipo qualitativo, ele vai realizar a união e não a soma. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai concatenar QL1 com QL2, nessa mesma ordem, né? Então, na verdade, para resultados qualitativos, ele realiza uma concatenação. E vocês vão perceber que ficou colado aqui, né? O Alves e o Firmino.
o ideal é que existisse um espaço entre eles. Então está aqui eu somando entre eles apenas um espaço. E como é que eu estou destacando esse espaço? Eu coloco aspa, aspa, e entre essas duas aspas eu estou colocando o espaço, né? E agora ele imprime para mim com espaço. Aos poucos a gente vai aprendendo a manipular esse tipo primitivo que seria o textual. Reprisando, textos são apenas sequências de caracteres. Então eu tenho aqui o P maiúsculo, aí na sequência eu tenho o A, o U, o L, o O e assim por diante, não é? Eu poderia acessar partes, subconjuntos dessa concatenação de caracteres. E como é que eu faço isso? Utilizando também os colchetes. Então, vocês já percebem que os colchetes têm um papel importante para quem trabalha com a linguagem Python. Eu utilizei ainda há pouco, quando eu criei uma lista, vocês vão lembrar disso. Uma lista limita conteúdos por colchete. E quando eu estou diante de um conteúdo particular e passo colchetes em seguida, eu tenho acesso a subconjuntos daquela variável inicial. E aqui eu coloco os índices daquele subconjunto que eu estou interessado em puxar para mim, não é? Então, por exemplo, quando eu digo aqui que eu quero o cara que está na posição 0 de QL1, ele vai me entregar a letrinha P. Tá aqui a letrinha P como resultado. Eu posso dizer que quero tudo até exclusivamente o número 5. Aí vai lembrar também que quando eu vou varrer um range de índices em Python, eu começo com índice 0. Isso é semelhante também a outras linguagens. Mas, por exemplo, em R, o índice inicial não é 0, é 1. Então é bom a gente saber dessas diferenças, né? E quando eu trago esses dois pontinhos, eu estou dizendo, olha, poderia ser na verdade assim. Eu quero a partir de 0 e até quase chegar no 5. Então, esse valor 5, na verdade, é um limite exclusivo. Eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, mas não vou chegar no 5. Esse 5 seria o limite superior exclusivamente falando, né? Então, quando eu coloco desse jeito, ou apenas dois pontos 5, ele compreende que atrás dos dois pontos seria o valor 0, né? Então, aqui eu quero eu quero os 5 primeiros caracteres, né? Então, se são os 5 primeiros caracteres e eu começo no caractere de índice 0, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres. Eu vou parar na letra O, mas observa que é do índice 0 até o índice 4, né? Então, esse seria o índice 5, ele não entra de fato porque é de 0 até 4, envolvendo ali 5 caracteres. Isso é um pouco confuso, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né? Então, aqui estão os 5 primeiros caracteres, do 0 até o 4. Se eu quiser um outro intervalo, então agora eu quero a partir do índice 2 até o índice 6. Então, ele vai pegar 0, 1, 2, vai pegar o L, o O, o R, até o R. Aliás, o U, o L, o O, espaço R. Então, o 2, ele delimita embaixo, e o 7, o de índice 7, não chega a ser tocado, considerando que o primeiro índice é o índice 0. E aqui eu conversei um pouquinho sobre as variáveis do tipo nominal. E agora nós vamos para os tipos lógicos ou booleanos. Aqui eu estou utilizando outra função e me informa se determinado conteúdo é numérico ou não. Se for numérico, retorna true, concordando, né? Caso contrário, retorna false. Então, QL1 é numérico? Ele não seria numérico, né? Porque a gente acabou de conversar que QL1 é aquele texto Paulo Renato, ele não seria numérico.
E aqui eu peço para ele imprimir o tipo. Eu vou pedir também para ele imprimir não apenas o tipo, mas também o próprio B1, né? Estou chamando de B1 aqui para lembrar que é um booleano. Aliás, eu queria que ele imprimisse B1. Ele me retornou false, ou seja, se eu estou perguntando se é numérico, a resposta dele é que não. É false para essa minha pergunta, né? Ou seria false para essa minha afirmação. E o tipo é booleano. Permite essa ideia de dicotomia, de binaridade, né? Está aqui imprimindo o B1 mais uma vez. E aí depois eu pergunto, para que L1 alce? Vocês vão lembrar que o que L1 alce é aquele conteúdo em que eu fazia a conversão de Paulo Renato, que não estava com tudo em maiúsculo, para passar a ser tudo em maiúsculo. E essa função aqui, ela pergunta, ou se estiver tudo com letra maiúscula, ela vai dizer que sim, né? Que true. Se não, ela vai dizer que false. Se tudo maiúsculo, retorna true. Caso contrário, retorna false. Então, B1 ele é true, ele é false, né? Mas B2, que avalia se L1 tem tudo em maiúsculo, retorna true. Se tivesse uma letrinha em minúsculo, ele retornaria false. E aí eu falava para vocês, né, que quando você soma variáveis que são textuais ou qualitativas, ele realiza a união entre essas variáveis, né, a concatenação entre elas. E quando eu somo booleanos, o que é que acontece? Ele também vai realizar uma soma aqui, só que é uma soma lógica, né? Por exemplo, quando eu somo true com true, ele me entrega true. Quando eu somo true com false, ele também me entrega true. É como se eu estivesse fazendo, se o true é 1 e o false é 0, quando eu somo 0 com 1, ele me entrega 1. Quando eu realizo a subtração de dois trues, ele me entrega false. E assim por diante, né? Nesse caso aqui, vocês vão entender que true é representado por 1 e que false é representado por 0. Então, vocês vão lembrar que B1 é false e B2 é true, 0 e 1, né? Então, quando eu somo os dois, eu obtenho 1 como resposta. E aqui eu estou realizando a subtração agora, né? Então, como B1 é false e B2 é true, eu teria 0 menos 1, que me dá menos 1. Então, de fato, quando ele binariza, ele considera que 0 é false e que true é 1. A gente viu um pouquinho da ideia do booleano também. E a gente tem chance de falar um pouquinho sobre as ordinais, mas não agora. Vamos esperar o módulo M5, quando a gente introduzir para vocês a ideia do Pandas, né? Da biblioteca Pandas. Aí lá a gente vai conseguir falar com autoridade sobre não haver o tipo primitivo para as variáveis ordinais, a gente tem que dar um driblezinho nisso para conseguir chegar nas variáveis ordinais. E como é importante fazer isso, né? A gente conseguir ter os resultados, as nossas análises adequadas, os gráficos, as tabelas e assim por diante. Então, concluí as nominais e agora eu vou para as... Aliás, concluí as qualitativas e agora eu vou para as quantitativas. E sobre as variáveis quantitativas, está aqui eu entregando para um objeto que eu estou criando chamado x, o conteúdo 10.2. Eu teria aqui um número com uma casa decimal, então eu tenho aqui um número quebrado, e ele, por padrão, ele compreende que esse número, que essa quantidade é um float, ou seja, que permite que você trabalhe com casas decimais. Então, a princípio, seria da categoria contínua, né? Mas lembrando, novamente, se você tiver com um conjunto de resultados que seja enumerável, quantitativo e ainda assim enumerável, você vai ter ali uma variável discreta, tá? O inteiro aí vai ser discreto também. E acontece uma coisa interessante aqui. Eu estou tentando somar x
um QL1. Então, X é quantitativa e QL1 é qualitativa. Vamos ver o que é que acontece, né, quando eu faço isso. Ele me dá um erro, olha. Ele está dizendo, olha, primeiro ele grita, né, em vermelho, ele sublinha aquela linha em que teria o problema. Imagina que você tem muitas linhas de código, né? Então ele vai destacar aquela linha com mais evidência. Ao lado ele traz essa barrazinha vermelha também para destacar qual linha está com problema. E está aqui ele dizendo o caminho para você conseguir compreender o erro, né? Então na linha 0 dessa célula acontece um erro, está aqui ele indicando onde é que está o erro. Então é bacana a gente saber ler esses, tanto o help dessas ferramentas quanto as mensagens de erro que ela entrega, né? Inclusive sobre help, por exemplo, se você quiser saber aqui do que é que se trata o comando print, se você digita print e uma interrogação, ele te entrega o help desse comando, tá? Aqui é a assinatura dele. Então, quem pensou nesse comando print, ele tem aqui alguns argumentos, no caso do que você deseja imprimir, qual é que vai ser o separador, se ao final da linha você quer quebrar a linha, se você quer imprimir um arquivo e assim por diante, né? Aqui ele explicando cada um dos argumentos. Então, o nome do comando, o nome da biblioteca e a interrogação vai entregar para a gente um nível de detalhe bacana sobre aquela função ou sobre aquela biblioteca, né? Então, está aqui ele dizendo, olha, qual foi o tipo de erro que eu estou reclamando, né? Eu não tenho essa operação, eu não tenho suporte para realizar a operação de soma entre um float e um string. Ele não consegue fazer a soma porque ele fica confuso, né? Porque quando é quantidade, ele vai somar as quantidades. Quando é qualidade, ele vai concatenar, ele vai aplicar a união. E quando é uma quantidade e uma qualidade, ele não vai realizar a operação. Então, na verdade, tipos textuais, junto com outros tipos, como quantitativos ou booleanos, vão dar erro. Está aquele reclamando também, né? Então, aquele diz que não consegue operar a soma. E aquele diz que não consegue concatenar aquela string com alguma coisa do tipo booleano. Ele não consegue. Por outro lado, como existe aquela conversão natural entre booleano e binário, em que no mundo binário o zero significa false, um significa true, então tem ali um significado numérico também, né? Porque eu posso imaginar que aquele átomozinho, que é aquela afirmação que recebe true ou false, pode ser representada pelo número de sucessos em uma tentativa. Então, zero significa fracasso, zero sucesso, e um significa sucesso, ou um sucesso, né? Então, zero false e um true. Fazendo ali uma troca entre número de sucessos para uma oportunidade, né? Então, aqui vai dar certo. Vocês vão lembrar que o B2 era true, né? E que eu defini aqui que o x era 10.2. Então, se eu somo x com 10.2, aliás, se eu somo x com B2, que é true, que é 1, ele vai somar um aqui no 10.2. Então, é possível realizar a soma entre tipo booleano e tipo quantitativo. O booleano pode também ser enxergado como quantitativo. Isso a gente usa o tempo todo em ciência de dados. Então, naquela etapa de processamento de linguagem natural que o ChatGPT está realizando, a gente tem ali o momento em que cada um desses termos, eu falei ainda há pouco com você sobre o conceito de token, né? Então, tem o Paulo, o Renato, o Alves, cada um desses termos são tokens, e eu posso me perguntar se aquele token está presente ou não no segmento de texto. Então, seria 0 ou 1. Pode ser enxergado como um tipo booleano, né? Eu posso fazer isso com o segundo token, com o terceiro e assim por diante. Eu posso até generalizar esse conceito. E ao invés de pensar em 0 e 1, eu posso pensar no número de vezes que aquele termo, que aquele token apareceu naquele segmento de texto.
Às vezes o segmento de texto é todo um documento, às vezes é só um parágrafo, às vezes é só um subconjunto de palavras, né? Então dá para a gente utilizar esse mesmo raciocínio aqui, enquanto a gente converte a linguagem textual numa linguagem numérica, né? Aí está aqui eu agora criando outra variável sem envolver decimais, ó, criando aqui a variável z, e o tipo de z agora é um tipo inteiro. Então eu tive o tipo float para uma variável que envolve decimais e tive o tipo int para uma variável que recebeu o valor inteiro. É assim que ele opera. E lembrando, né? Como a variável inteira ela envolve menos desafios do que a variável que envolve decimais, então você termina guardando espaço de máquina quando você trabalha com a variável inteira, né? Se ela for inteira, trabalha com ela como sendo inteira. Inclusive, a gente tem diversos níveis, né? A gente tem o int 32, a gente tem o float 32 e assim por diante. Quanto maior for esse número, é maior o número de bits que você termina envolvendo para ter uma precisão maior na representação daquele número que seria decimal, né? Estou aqui criando uma variável w agora que soma x com z, x é número e z é número, e quando eu misturo int com float, o que eu recebo como resultado seria um float, né? E agora a soma não é apenas a união entre termos, já que eu tenho números. Aqui realmente ele vai somar. Então a operação de soma, de maneira muito inteligente em Python, ela é utilizada de maneira distinta. Se você está somando textos, ela vai aplicar concatenação. Se está somando números, ela vai aplicar aquela soma algébrica que a gente aprendeu em sala de aula desde o início da nossa formação acadêmica, né? E aqui na sequência eu tenho mais operações iniciais. Então concluo com as quantitativas e entro no módulo, seguindo lá o nosso roteiro para esse módulo, entro no momento de falar sobre outros tipos que operam sobre valores. Então, vamos conversar um pouquinho sobre listas agora. E aí vocês percebem que começa a ficar mais sofisticado, né? As células começam a ter mais conteúdos e a gente começa a chegar mais longe. Eu tenho aqui agora um conjunto de dados sobre idades de pessoas. Então, a ciência de dados já começa a aparecer aqui porque eu tenho os tipos primitivos em uma coleção, contando histórias de indivíduos distintos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos. Estou registrando a idade desses indivíduos em anos, né? Então, o que é que são listas? Listas são conjuntos de conteúdos, de valores, de resultados. E esses valores são separados por vírgula e limitados por um par de colchetes. E vocês percebem que listas permitem que eu trabalhe com tipos distintos de variáveis. Eu tenho aqui, a princípio, quantidades que são inteiras, e por outro lado eu tenho uma qualidade, que é um texto, informando que aquela idade não foi registrada. Ele permite esse tipo de operação, né? E aí existe um problema com isso, né? Porque ele termina, para conseguir lidar com todos os tipos distintos, ele carrega na sua estrutura original os conteúdos que permitem essa mudança de tipo, né? Então eles vão trazendo para cada átomo dele, para cada componente dele, a possibilidade de você ter diversos tipos distintos, o que deixa o processo bem mais caro, né? Você termina tendo um código mais pesado que acumula muito espaço de memória enquanto você está executando, por exemplo. Aí na sequência eu estou exibindo aqui para vocês de novo o comando print, só que agora utilizando uma sofisticação, né? Eu estou utilizando aqui essa função f, que permite que você misture textos e resultados, valores. E vocês vão perceber que eu ainda tenho as aspas, que podem ser simples ou duplas, só que eu tenho aqui o texto caminhando livremente entre essas duas aspas, e quando eu quero imprimir um valor, eu passo esse valor entre chaves. Então, termina sendo um jeito, muitas vezes, mais interessante você imprimir conteúdos do que aquele em que você vai somando coisas que vocês já viram lá, que eu não consigo somar, por exemplo, string
e números de maneira direta, sem utilizar nenhum artifício, né? Eu teria que recorrer a algum artifício. Esse aqui é um artifício interessante, que é bem comum mesmo de se recorrer, né? Então, a gente tem aqui, eu estou tentando imprimir o tipo da variável idades. Ele vai me dizer aqui que é uma lista. E aí depois eu pego um caractere especial, um elemento especial de idades, né? Que seria o cara que está na posição 0, que seria esse conteúdo aqui. E eu pergunto qual seria o tipo dele. Ó. E faço a mesma coisa lá para o final da lista. E olha só que simbologia interessante essa. Quando eu colocar aqui o menuzinho, eu estou dizendo, olha, eu quero que você vá lá para a ponta final da lista. Para a posição última, né? Se fosse o -2, ele iria para a penúltima e assim por diante. E depois eu peço para ele imprimir o tipo desse último resultado. Então, o que é que eu tenho aqui? Né? Que a variável idades é do tipo lista, que o valor 20 é do tipo inteiro, e que esse conteúdo não informado é do tipo string. Uma lista permite que você misture resultados distintos. Por um lado é legal e por outro lado deixa tudo mais caro, né? Tudo mais pesado. Nos próximos módulos a gente vai poder falar sobre como é que a gente barateia esse processo aqui. E o livro que a gente tem destacado como sendo a principal referência, o Vander Plaza, ele fala direitinho sobre tudo isso. Agora eu quero separar do meu conjunto original, conjunto de dados de idades, apenas aquelas idades que são numéricas. Eu estou separando todo mundo, a partir da posição 0, se eu quiser eu coloco aqui o 0, até a penúltima posição. O que ele chama aqui de posição -1, né? A última posição seria a desse cara, eu quero até a penúltima, que seria desse carinha aqui. Ele vai pegar tudo com exceção do último valor. E depois ele imprime isso que eu chamei de idades numéricas. Então, idades numéricas, na verdade, são um subconjunto de idades. E na sequência eu pego idades numéricas e adiciono um novo valor. Vamos supor que eu tenha descoberto qual seria a idade dessa sexta pessoa, né, que não tinha sido informada de início. E essa pessoa tem 50 anos. Está aqui eu somando a minha lista de idades numéricas um novo valor. E aí vocês percebem que esse novo valor ele foi somado entre colchetes. Ou seja, assim como strings, quando eu aplico a soma, eu tenho uniões. Se eu quiser incrementar listas, eu posso utilizar também a soma, só que entre listas. Então, eu tenho a lista original de idades numéricas e estou unindo essa lista uma segunda lista que envolve apenas o valor 50. Bem interessante isso, né? Ela vai realizar a união nessa ordem. E depois eu imprimo o resultado. Uma alternativa de você concatenar um valor na próxima posição de uma lista, né, ou na posição que vem a seguir da última, é o comando append. Então, listas envolvem um conjunto de funções. Lá vai eu no Ctrl igual de novo, ou no Ctrl Space de novo, para a gente visualizar aqui as funções que lista envolve. Eu posso incluir novos resultados, eu posso limpar a lista, eu posso copiar, eu posso ver o número de observações que aquela lista tem, e assim por diante. Eu posso deletar valores, remover, ordenar e assim por diante. Um monte de coisas que acontecem aqui por baixo da estrutura de uma lista. Né? Então tem essa desvantagem de permitir tipos distintos, entre aspas, né? E deixar ela mais cara, consome mais do computador, mas por outro lado tem muita coisa bacana já envolvida nela. Então vocês vão encontrar códigos e mais códigos na internet, sempre envolvendo listas. E aqui, mais uma vez, eu imprimo o que eu estou chamando aqui de idades numéricas. Só que agora eu estou promovendo o apêndice de um novo valor, né? Não é mais 50, agora é 55. Então, chegou aqui a sexta idade e também a sétima. Assim como eu realizo o append, eu posso realizar o remove. E pega aquele valor particular e joga fora da minha lista, descarta da minha lista. Depois eu imprimo também ela com esse valor descartado. E por fim eu avalio, será que o que eu estou fazendo com idades numéricas está afetando idades?
já que idades numéricas são um subconjunto de idades? Vamos ver, né? Idades numéricas está aqui apenas com os números, depois eu incluo 50, depois eu incluo 55, depois eu removo 55, e quando eu volto para idades eu vejo que ela está do jeitinho original que ela estava antes, né? Com aqueles 5 valores e não informados. Ou seja, quando eu disse que idades numéricas era igual a um subconjunto de idades, de fato o que aconteceu aqui foi uma cópia do subconjunto de idades. Onde eu altero o conteúdo de idades numéricas, eu não altero de idades automaticamente. Né? E nisso eu ilustro. Se eu quiser mudar algum valor também, né, de idades numéricas, basta escolher o índice que eu desejo. Por exemplo, lá no índice 1 eu tenho o valor 26 de idades numéricas, 25, né? Eu quero trocar esse valor 25 por um valor 26. Então, estou lá dizendo, olha, que eu quero que esse carinha da posição 1, lembra que o primeiro índice é da posição 0, né? A posição 0 é 20, da posição 1 é 25. Eu quero trocar por 26. Então, o que antes era 25 passou agora a ser 26. E agora a gente conversa um pouquinho sobre tuplas. Agora a gente vai conversar sobre tuplas. Eu estou criando aqui um conjunto, assim como eu tinha feito com a lista, só que agora esse conjunto ele é limitado por parênteses e não por colchetes. É o que diferencia, é o que distingue, assim, numa primeira vista, tuplas de listas. Então, são conteúdos que, similarmente às listas, permitem variação dos tipos, porém, são limitados por parênteses e não por vírgulas. Vou criar aqui. E vai acontecer uma coisa curiosa. Se eu tentar fazer com T idades, que é a minha tupla, né, de idades, o que eu fiz com a lista, né, que é alterar um valor particular, ela vai reclamar comigo. Ela vai dizer, olha, tupla é um objeto que não suporta você atribuir valores ao que já está por lá. Eu não consigo alterar os valores que já foram fixados. Então, se você quer garantir que no processo de manipulação dos dados, determinado conjunto permaneça inalterado nos conteúdos que já existem nele, o que você vai utilizar é uma tupla. Ela vai te dar essa garantia, tá? Lista não garante que você mantenha os valores estáticos, aqueles que já foram guardados. Tuplas garantem. Agora, também é possível de você incorporar novos valores àquela tupla. Ou seja, ela é estática em relação aos valores que já estão por lá. Mas ela permite que você agregue novos valores. Então, assim como listas, que eu realizava a união entre duas listas, eu também consigo realizar a união entre duas tuplas. Está aqui eu unindo a primeira tupla com a segunda. E aí vai acontecer uma coisa curiosa. Se eu deixar apenas um valor na tupla, diferentemente da lista, que era só passar o valor entre colchetes, né? Na tupla eu preciso manter essa vírgulazinha. Sem ela, eu vou ter um erro, porque ele vai achar que esse 10 é apenas um número inteiro. Olha, quando eu coloco a vírgula, ele compreende que eu estou querendo realizar a união entre duas tuplas, né? E sobre dicionários, o negócio fica bonito, que se aproxima bastante mesmo do que a gente tem como ciência de dados, né? Eu criei um exemplozinho aqui só para ilustrar para vocês a ideia. Então, eu tenho aqui 3 listas, né? Eu tenho um Lzinho no início para a gente lembrar que é uma lista, bem podia ser uma tupla também, né? Eu tenho uma lista nome que eu trago aqui 4 nomes. Eu tenho a lista idade que eu trago 4 idades. E tenho a lista profissão, eu trago aqui 4 profissões. Então aqui eu estou no caminho de construir um conjunto de dados do jeito que a gente está acostumado, né? Poderia ser uma tabela com 4 linhas, uma para cada uma dessas pessoas, e com 3 colunas, uma para cada uma dessas variáveis. Eu tenho aqui uma variável qualitativa nominal,
Tenho aqui uma variável quantitativa contínua. Lembra que tempo sempre é contínuo, né? Mesmo que a máquina entenda como sendo discreta, porque poderia ter apenas números inteiros, a gente sabe que a variável é contínua, né? A gente continua computacionalmente com ela inteira, já que estaria guardando, economizando espaço, mas com a consciência de que ela é contínua. E outra variável que seria também qualitativa nominal. E aí surge o conceito de dicionário. Do que é que se trata um dicionário? Um dicionário é uma estrutura de dados e você consegue acessar a partir de chaves. E aqui, por exemplo, uma das chaves é o nome da variável que eu estou definindo aqui agora. Eu posso colocar qualquer coisa, né? Vai ser sempre com essa estruturazinha, tá? A gente define um dicionário sempre com conteúdos separados por vírgulas, limitados por chaves, e entre as vírgulas a gente vai ter sempre dois pontinhos. À esquerda desses pontinhos, a gente vai ter o nome ou a chave daquela variável, daquele conteúdo, e à direita o conteúdo em si. Então, aqui eu estou entregando listas. Poderiam ser apenas valores particulares dessas listas, né? Mas eu já quis caminhar um pouco mais para mostrar para vocês a ideia de estrutura de dados que se aproxima de um banco de dados mesmo. Então, eu teria aqui o registro que eu chamei de L-perfil, para lembrar que é um dicionário a parte de listas, envolve o nome das pessoas, a idade e a profissão das pessoas. Por exemplo, eu posso, deixa eu executar aqui esse comando para ser compilado. Deixa eu compilar isso também para o dicionário passar a existir. E deixa eu tentar visitar do dicionário o que é que eu recebo como resposta quando eu passo a chave idade. Eu espero que a chave idade me entregue o conteúdo que está lá em L idade. Seria tudo isso aqui. Ó. Aí vocês já percebem que eu posso ter uma segunda chave também. Por exemplo, eu posso brincar aqui de pegar naquele conjunto de idades o cara que está na posição 0, que é uma segunda chave, né? Então, a primeira chave permite que eu varra a variável que eu estou estudando e a segunda chave, posições daquela variável. Eu poderia ter, por exemplo, aqui até a posição, os 4 ou os 3 primeiros valores de idade. A posição 0, 1 e 2, né? O que é que eu falei que é a partir de pelo menos uma chave? Então, a primeira chave que eu utilizei aqui foi o nome da variável que eu defini quando eu estava criando o dicionário. E o segundo, o intervalo dentro daquela resposta que idade teria me dado. Né? Eu recebo esse resultado e já trabalho em cima dele. Vocês vão perceber a possibilidade de você, em uma linha de comando, conseguir realizar várias coisas em Python. Né? Isso também em R e outras linguagens. A gente pode incluir filtros até mais sofisticados do que esse. Por exemplo, agora eu estou lá em idade, no conjunto idade, né? Só que eu quero que ele me entregue apenas, quando ele vier para me entregar sobre idade, eu quero que ele me entregue apenas as idades para as quais o nome da pessoa equivale a Paulo. Então, como Paulo está na primeira posição, ele vai me entregar a idade da primeira posição também. E como é que eu estou realizando esse filtro, né? Porque aqui eu estou dizendo que eu quero tudo que for de idade condicionado a essa segunda situação em que o nome, a variável nome, equivale logicamente ao conteúdo Paulo. Então, essa equivalência aqui vai me entregar true ou false, né? Eu quero apenas o true nesse caso. Apenas quando o nome for verdadeiramente Paulo. Aí ele me entrega a idade de Paulo. Ou seja, eu estou conseguindo já filtrar, se eu quiser o perfil da pessoa, eu já tenho a idade para Paulo, eu poderia ter também a profissão para Paulo, se eu quisesse. Poderia pegar essa mesma condição aqui, trocar ao invés de idade, agora eu quero a profissão. Qual é a profissão de Paulo? Ele me entrega a profissão de Paulo. Eu estou fazendo uma busca aqui, né? Percebam que eu estou aqui num caminho que daqui a pouco me permite conectar
com as soluções mais sofisticadas de ciência de dados. Então, por exemplo, o buscador Google é um exercício parecido com esse, só que bem mais sofisticado, né? Ah, se eu estou trabalhando com conteúdos que são formados por listas, vocês vão lembrar que esses carinhas que alimentam o meu dicionário são todos listas, né? E vocês vão lembrar que listas eu tenho a possibilidade de alterar conteúdo, excluir e tudo mais, né? Então eu posso chegar ali na idade de Paulo e trocar. Se antes era 20, já passei por isso, não é mais, né? Agora é 48. E aí eu peço para ele imprimir essa idade para ver se deu tudo certo. Tá aqui, ó, ele trocou. Então a idade de Paulo vai passar a ser agora 48. E está aqui o 48. E se eu tivesse trabalhado, ao invés de com listas, se eu tivesse trabalhado com tuplas, aí está aqui eu convertendo de lista para tupla. Eu uso o comando tupla. Se eu quisesse converter para lista, eu utilizaria o comando list. Então, estou pegando cada uma das listas e estou criando os textos correspondentes, né? Para eu lembrar aqui que é tupla. E estou criando também um dicionário com a letrinha T no começo para lembrar que é um dicionário baseado em tuplas. Então, dá para criar dicionários com valores, com tipos primitivos, dá para criar com listas, com tuplas, com tipos booleanos e assim por diante, né? Então, realmente são coleções inteligentes de dados e já vão além dos tipos primitivos, né? Então, quando eu crio aqui a minha lista, o meu dicionário a partir de tuplas e tento alterar a idade de Paulo, colocar uma idade que é errada, que não é 50, é 48, aí ele reclama comigo. Ele diz, olha, cara, tu devia saber, né, que um objeto tuplo não permite que você atribua valores. Depois que é criado, pronto, você não mexe mais. Depois que eu criei, eu não mexo mais, né? Eu não altero mais os valores que estão lá. Outras características que são possíveis, que eu acho interessante também, é a gente destacar quais são as variáveis que estão sendo trabalhadas. Ou seja, eu estou definindo títulos aqui, né? Esses títulos seriam as minhas chaves. A partir dessas chaves eu tenho um acesso primário sobre os meus dicionários. Então, para o LPfil, eu tenho nome, idade e profissão como sendo as variáveis ou as chaves primárias. Essas chaves não podem se repetir, tá? Geraria um conflito aí no dicionário. Assim como apenas os valores. Então, cada um desses caras preserva um conjunto de dados específico e está aqui a gente exibindo os valores existentes para cada um desses conjuntos, ó, que aqui são listas, já que eu estou com um Lzinho perfil, né? Se eu estou trabalhando com a lista, eu posso manipular os resultados, alterar e tudo mais. Eu também tenho chance de promover deleções, de deletar conteúdos, né? Então, por exemplo, eu vou deletar o conteúdo zero da lista de profissões. Aí, quando eu imprimo profissões, vai aparecer apenas as três últimas. A primeira não aparece mais. E seria cientista, né? Eu deletei o conteúdo de cientista. Não existe mais esse conteúdo. No caso, o conteúdo zero de profissão, né? Se eu quiser deletar tudo a partir da chave, toda a informação sobre profissão, basta eu chamar apenas aquele conteúdo de profissão e deletar tudo dele. Ele vai funcionar também. Aí só sobrou agora nome e idade. Então aqui a gente já está promovendo brincadeiras bem bacaninhas com dicionários, né? Eu estou aqui começando a falar sobre banco de dados, sobre conjunto de dados para daí chegar em banco. E para concluir esse módulo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre estruturas de laço, ou loops. Essas estruturas elas são interessantes para a gente repetir um bloco de códigos por várias vezes. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois principais tipos de laço, que são o while e o for, e vou concluir falando também como é que a gente poderia interromper esses laços.
Então, começando pelo while, embora que seja o menos utilizado porque é um pouco mais restritivo, ele também permite algumas simplicidades. Eu vou começar por ele. Qual seria a ideia, né? Eu estou aqui começando com índice, um valor zero, e eu estou dizendo o seguinte: enquanto esse índice for menor do que 5, eu quero que aconteça alguma coisa. E aí observem aqui a sintaxe, né? Logo depois que eu coloco a condição, eu coloco dois pontinhos para dizer, olha, vai acontecer alguma coisa enquanto ocorre essa condição. E aí, quando eu quebro a linha, eu tenho uma indentação. O Python é muito exigente em relação a essas indentações, né? Ele é muito feliz e muito pedagógico quando pede que a gente aprenda a programar de maneira organizada. E o que é que eu quero que ele faça, né? Qual é o bloco de códigos que eu quero que se repita dentro desse loop, desse laço, que vai envolver o número i, com i começando no zero e não podendo chegar ao número 5, né? Eu quero que primeiro o número i seja impresso e que depois ele receba um incremento de 1. Ou seja, se ele começa em zero, no próximo momento ele vai receber o valor 1, no próximo momento ele vai receber o valor 2 e assim por diante. Ao final, a gente vai ter aqui impressões com valores menores do que 5, valores inteiros a partir do zero e menores do que 5, ou seja, de 0 até 4. Seguindo com a mesma ideia, só que agora trazendo um pouco mais de sofisticação, né? Eu estou guardando no objeto que eu estou chamando aqui de Q o conteúdo Paulo Renato. O índice I ele começa do jeitinho de antes. Ele começa igual a zero. Vocês observam que agora a minha condição envolve Q de índice I. Então agora eu estou dizendo que enquanto Q de índice I for diferente, observa só a sintaxe. Se eu quisesse comparar uma igualdade lógica, eu teria igual igual. Como eu quero comparar uma diferença lógica, eu tenho aqui QI, exclamação igual, indicando que é diferente. Enquanto QI for diferente de um espaço vazio, realize alguma coisa sobre QI. Então, o que é que isso é alguma coisa? O que é que eu quero que se repita agora? Eu quero que QI seja impresso. Observa a sintaxe mais uma vez, né? O indivíduo da posição I do meu conjunto de caracteres que eu guardei em Q vai ser impresso e logo na sequência o I também vai ser incrementado. Eu comecei com I igual a zero, então ele vai estar aqui em Q0, que seria a letrinha P. Como P é diferente de vazio, ele vai imprimir esse Q0. Aí depois ele incrementa o I. Aí ele pergunta, né? Será que Q de índice 1 agora é diferente de um espaço em branco? Vai ser diferente, porque vai ser a letrinha A. Ele vai imprimir. Quando chegar nessa posição em que o I aqui é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, quando ele chegar no I igual a 5, ele vai perceber que essa condição não é satisfeita. Então ele vai cair fora desse laço. Quando eu executo, ele imprime até a letra O. Quando ele percebe que o próximo movimento vai ser um espaço vazio, ele interrompe o meu laço. Então, aqui vocês tiveram um vislumbre de como é que funciona essa estrutura de laço a partir da cláusula while. Agora eu vou entrar no for, porque no for a gente tem chance de conversar sobre algumas coisas a mais, né? O for ele termina trazendo algumas flexibilidades, em especial para a linguagem Python. Então, tenho lá o meu Q novamente, que é Paulo Renato. E agora, o que é que eu vou dizer, né? Para uma letra em que, então ele vai varrer cada elemento desse conjunto de caracteres e para cada um dos elementos que estão dentro desse conjunto, ele vai imprimir aquele elemento. Então, esse for, né, que é um pouquinho diferente do while, ele diz o seguinte, que para um resultado dentro de um conjunto, faça alguma coisa com aquele resultado. No caso aqui, eu só quero que ele imprima a letra. Ele vai imprimir cada letrinha dessa.
Como o comando print ele tem por padrão que ao final da impressão ele vai quebrar a linha, ele vai trazer o texto Paulo Renato, só que uma linha para cada letrinha. Agora, o que é que vai acontecer? Né? Seguindo a ideia do while, eu tenho para cada i dentro de um range, e aí surge esse comando, essa função range que merece uma explicação, porque ela vai aparecer muitas vezes na vida de vocês a partir de agora, né? Quando eu chamo a função range e entrego um valor como 5, ela vai me imprimir todos os números inteiros a partir de zero e limitados exclusivamente acima por 5. Então vai ter o valor zero, o valor 1, o valor 2, o valor 3 e o valor 4. Então é aquela mesma ideia de quando você coloca os dois pontinhos numa lista, né? Entre colchetes, dois pontos, um 5, você vai ter do valor zero até o valor 4. Aquele 5 limita exclusivamente por cima aquele intervalo da lista, né? Aqui é a mesma ideia. Então, para cada i a partir de zero e menores do que 5 inteiro, faça alguma coisa. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente imprimir esse índice. Eu vou ter números aqui de 0 até 4. Seguindo a ideia lá sobre a variável Q, né, que guarda o conteúdo Paulo Renato. O que é que eu tenho aqui agora? Para ir dentro do range, que vai de zero e limitado superiormente ao tamanho de Q, esse comando também para vocês é novo aqui entre a gente, né? O que é que o comando len, o comando len faz? O comando len ele me entrega o tamanho de um conjunto, ou o número de elementos de um conjunto. Ou seja, Paulo Renato é um conjunto de caracteres que envolve 5 mais 6, 11, mais o espaço em branco, 12 elementos. Então, quando eu chamo o comando len daquele texto todo, ele vai me informar que o tamanho é 12. Ele vai varrer, então, números inteiros de 0 até 11, já que 12 é o limite superior exclusivo desse conjunto, né? E depois vai me imprimir, dentro desse range, cada um dos elementos de Q. Os elementos de Q de índice in que está variando de 0 até exclusivamente o tamanho do meu vetor. Então, de novo, ele vai imprimir aqui Paulo Renato, que cada letra vai aparecer numa linha. Agora eu estou trazendo para vocês o que é conhecido como List Comprehension. Aqui eu tenho uma maneira elegante de compactar código. Isso também vocês vão encontrar várias vezes enquanto estiverem passeando pela linguagem Python. Por exemplo, de novo, ó, eu estou pegando tudo o que existe em Q, cada M que existe em Q, só que se esse M for uma letra maiúscula. Se for, ele vai retornar esse M listado em formato de lista mesmo. E eu estou entregando essa lista porque eu chamei aqui de maiúsculas. Qual a intenção de maiúsculas? Pegar aquele texto Paulo Renato, separar dele, guardar dele apenas as letras maiúsculas. Então, o List Comprehension aqui traz a ideia do for, só que compactada numa linha só. Vocês observam que aqui eu tenho algumas linhas, né? A tendência vai ser eu informar para o for tradicional diversas condições dentro de um bloco. Às vezes, a gente consegue compactar essas condições nessa estrutura chamada List Comprehension. Então, eu quero todo o M em formato de lista para cada M em Q, de tal maneira que eu quero esse M de Q se esse M for um valor em maiúsculo, né? For um caractere em maiúsculo. E depois ele imprime esses caracteres que seriam em maiúsculo. Então, em termos de performance e elegância do código, é muito comum que a gente utilize o List Comprehension. Então, leva um tempinho para a gente compreender. Vocês vão praticar uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes para começarem a adquirir ou aprender mesmo esse conteúdo, mas que na prática, quando vocês estiverem passeando por outros autores, por outros programadores, vocês vão encontrar muito essa estrutura. A gente não tem essa estrutura, por exemplo, no while, só tem no for. Aí eu trago entre aspas o que eu estou chamando aqui de tuple comprehension, né? Que seria uma outra versão do list comprehension, só que agora envolvendo tuplas.
Vocês observam que eu não simplesmente troquei os colchetes pelos parênteses. Vocês vão lembrar quando eu explicava a diferença entre lista e tupla, é que numa lista você tem conteúdos entre colchetes, numa tupla você tem conteúdos entre parênteses, numa lista você tem chance de alterar valores que foram guardados e numa tupla você não tem chance. Aqui, quando eu quero um conjunto de tuplas em formato de tupla, na verdade eu tenho que informar que quero em formato de tupla. Ele vai operar de maneira semelhante ao comando anterior, né? Separando as letras em maiúsculas. Se eu não passo esse texto tupla, se eu só envolvo as coisas entre parênteses, a gente tem uma coisa que é muito interessante na linguagem Python, que é conhecido como Generator Object. Qual é a ideia desses objetos geradores? É que eles ocupam menos espaço de memória, eles permitem uma maior eficiência computacional. Então, são bem interessantes quando você trabalha com grandes volumes de dados. Então, imagina os problemas que envolvem Big Data, né? Então, ali próximo da inteligência artificial, da ciência de dados para aqueles grandes volumes de dados. Então, é muito comum que se use o Generator Objects, ao invés de tuplas e até listas. E está aqui a gente ilustrando essa ideia de eficiência computacional e também de capacidade de ocupar menos memória da máquina. E para isso eu já trago mais algumas sofisticações para o nosso discurso. Eu estou aqui importando uma biblioteca chamada Time, que ajuda a gente a medir o tempo em que as coisas acontecem nos nossos códigos, né? Por exemplo, o tempo de execução de um comando. E eu estou importando outra biblioteca, então, falando um pouquinho sobre isso. Muitas coisas que a gente consome em Python foram implementadas, entregues gratuitamente por programadores. Então, o Python ele defende a filosofia de código aberto, assim como o R também defende. As pessoas implementam códigos, entregam gratuitamente e quem quiser consome para trabalhos acadêmicos, pode ganhar dinheiro em cima. O importante é que exista a filosofia de código aberto sendo respeitada, né? Então, o pacote Time, assim como o pacote Sys, ou bibliotecas, né? Eles trazem um conjunto de funções, de atributos que permitem que a gente meça, por exemplo, o momento em que está se iniciando a execução de um código com a função time da biblioteca time. Então, eu estou guardando aqui início o momento, considerando a precisão em milissegundos, desde 1º de janeiro de 1970, a partir do horário de Greenwich. Então, quantos milissegundos a gente teria de lá para cá, né? Quando executar esse comando time, ele vai guardar esse exato momento. E aí depois eu crio uma lista, considerando o list comprehension, né? Envolvendo um range de 0 até 10 a oitava. Eu tenho um número razoavelmente grande aqui, né? Vai levar alguns segundos para que essa lista seja construída. E aí depois eu imprimo alguns dos valores dessa lista. Depois eu informo o número de bytes que essa lista está ocupando na minha memória RAM, com um comando que vem lá do sys, que agora é o getSizeOf, que aqui eu estou me informando o número de bytes que essa lista consome, né? E aqui eu estou medindo o momento em que eu concluo a execução. E aqui eu informo o tamanho desse tempo que foi consumido. Agora, quando eu executo o código, vamos ver aqui o tempo que ele vai levar, a quantidade de bytes que ele consome, simplesmente com essa listazinha que eu estou criando, né? Tá aqui, ele demorou quase 9 segundos e está ocupando essa quantidade de bytes na memória. No caso, na minha memória RAM aqui, né? Isso aqui é importante mais quando você faz o volume de dados que estão sendo manipulados crescer, né? Agora, eu vou tentar fazer a mesma brincadeira, só que ao invés de envolvendo tuplas ou listas, que foi o caso aqui, eu vou envolver um generator object. Vou de novo calcular o momento em que eu começo a executar o meu código. Estou aqui agora criando esse GO, esse generator object.
consumindo ou ali guardando com o mesmo compromisso, né? Eu vou guardar um range de valores que parte de zero e vai até quase 10 elevado ao oitavo. Observa a sintaxe, né? Quando eu quero levar um número a outro, eu coloco asterisco, asterisco. E aí depois eu passeio por alguns valores dessa lista, observa a sintaxe mais uma vez, né? Sempre que eu uso o comando next num generator object, ele começa do valor zero, depois vai para o 1, depois vai para o 2 e assim por diante, né? É como se ele estivesse percorrendo o índice com o comando next. Aí o meu for mudou um pouquinho. Observa que agora eu tenho um underline, né? Porque eu estou dizendo para ele que eu não preciso do índice de fato, né? Aqui na lista eu precisava do valor que acontecia. Para varrer um generator object, eu não preciso do índice de fato. É o underline só para dizer que eu não vou usar. E aí depois, mais uma vez, com o get size of, eu estou informando a quantidade de bytes que eu estou consumindo com o meu generator object e também eu informo ao final o tempo que levou para eu fazer essa manipulação. Observa a sintaxe aqui também, né? O que é que está acontecendo? Quando eu calculo o tempo de execução, eu estou dizendo que quero esse tempo com uma precisão de 2 casas decimais, né? Isso é uma coisa bacana que a gente tem quando utiliza a funçãozinha f, né? Que permite que você agregue textos e valores diferentes dos textuais. Deixa eu executar agora para a gente ter um comparativo, né? Entre trabalhar com lista. Olha a diferença, meu povo. O tempo de execução foi de 0 segundos praticamente, né? Com listas foi de 8,88 segundos. Olha quantos bytes eu ocupei agora, né, com o Generator Object. Então, o Generator Object é interessante porque ele constrói uma espécie de variável que ela é virtual. Você só usa aquela variável no momento necessário e depois ele meio que desativa aquele espaço que foi ocupado, né? Muito inteligente, é muito interessante mesmo, né? Então, só ocupou 200 bytes, enquanto que com o outro foi um número bem maiorzinho, né? Então já vai ficando as dicas que tornam o teu código mais eficiente. Isso aqui não é uma constante, vocês vão encontrar pessoas implementando códigos, sempre consumindo listas, e eu volto a dizer que listas têm aquele problema, assim como tuplas, né? Que permitem que vocês acumulem conteúdos de diversas naturezas e tudo mais, e deixa o consumo em termos de byte, em termos de memória RAM, um pouco maior. E uma maneira de driblar isso é recorrendo, por exemplo, ao Generator Object, né? Então já fica aí a dica para vocês. Ah, ok. Falei um pouquinho sobre o while, sobre o for. Deixa eu conversar um pouquinho também sobre como interromper o laço, né? Por alguma circunstância, você dentro daquele range ou daquela execução, você deseja que o código seja interrompido. Então, eu tenho aqui uma ilustração com for e com o while, a parte do comando break. Então, o que é que está acontecendo nesse for a princípio, né? Para todo o i inteiro a partir de 0 e até 9, já que o range vai até 10, eu pergunto, esse i é igual a 5? Porque se esse i for igual a 5, eu quero que você interrompa o código. Então, chegou no índice 5, ele para. Vocês observam que o break está identado, né? Depois dos 2 pontos do if, que por sua vez está identado depois dos 2 pontos do meu for. Tudo que está identado depois daqueles 2 pontos pertence àquele bloco de comandos. Então, esse bloco todo está dentro do for. Mas apenas esse cara está dentro do if. O print, ele não está dentro do if. Ou seja, ele ou para ou segue em frente e realiza o comando print. Então, o que é que eu espero aqui? Ele vai imprimir o 0, ele vai imprimir o 1, ele vai imprimir o 2, vai imprimir o 3 e vai imprimir o 4. Quando chegar no 5, ele vai perceber que essa condição é satisfeita e vai realizar a interrupção. Vai interromper a execução do código. Então, ele vai imprimir de 0 até 4. Pensando no while, algo semelhante, né? Eu estou começando com i igual a 0, vocês observam que eu não estou usando o range aqui. Então, para i menor do que 10, que é algo similar a isso aqui, ó,
a gente vai imprimir o valor de i e vai incrementar o valor de i. Então, vocês observam que o incremento ele já acontece naturalmente dentro do for, né? No while eu tenho que explicitar que estou incrementando. Então, ele vai imprimir e depois ele vai incrementar, ou seja, começa no zero, ele imprime o zero, e incrementa esse i para ser 1. Aí pergunta, esse i é igual a 5? Depois do incremento. Se for, ele interrompe. Se não, ele segue em frente. Então, quando o i é zero, ele não vai interromper, ele segue em frente. Aí chega com i igual a 1, né? Imprime, incrementa, vira 2. Pergunta, 2 é igual a 5? Não é, então ele não interrompe. Aí sobe no while, imprime esse 2, incrementa. Até que chegar no momento em que ele vai incrementar aqui, vai virar 5, vai perceber essa condição e vai brecar. Então, de novo, ele vai imprimir valores de 0 até 4. E aí vejam as sutilezas das coisas, né? Como tudo isso é muito sensível. Se, por exemplo, eu coloco esse print abaixo, só uma brincadeira no código aqui eu estou fazendo, né? Então vocês percebem que ele começa o while, o i ele começa no zero, ele primeiro agora vai incrementar, vai virar o valor 1 de início, né? E só depois vai imprimir. Então agora, com essa pequena mudança que eu fiz, o valor zero já não é contemplado na impressão. Ele vai começar a imprimir a partir do 1. Olha só que interessante, né? Uma pequena mudança no código promove uma alteração significativa, dependendo do que você esteja fazendo nos resultados, né? Então, com isso, a gente termina concluindo o nosso M4, falando sobre tipos de variáveis, desde as primitivas até algumas sofisticações, envolvendo listas, tuplas, dicionários, até envolvendo operações um pouco mais sofisticadas, com estrutura de laço e de interrupção de laço. Sigam estudando.